Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal de filosofia e hoje nós iremos falar da importância da filosofia. Filosofia que eu costumo chamar de ciência dos princípios ou a ciência das causas, né? A filosofia surgiu aí há 2600 anos e a primeira preocupação da filosofia foi investigar, procurar conhecer a origem do nosso universo. O nosso universo, o cosmos, o princípio do cosmos, o princípio do universo. Por isso que a primeira área da filosofia ela é chamada de cosmologia, né? Esse foi o primeiro momento aí da filosofia, né? Essa questão que envolve a procura dos princípios do universo, em grego, cosmos. E com o desenvolvimento da filosofia, surge aí uma outra área da filosofia, que é a antropologia filosófica, né? A antropologia filosófica ela tem a sua origem aí com o filósofo grego Sócrates, né? E o Sócrates ele já muda a perspectiva do olhar filosófico e o Sócrates busca então compreender o que é o homem, né? Compreender o que são os seres humanos, a interioridade humana, né? Então o olhar, né, filosófico que antes era voltado para fora, né, voltado para o universo, voltado para o cosmos, né? O olhar filosófico ele se volta então a partir do Sócrates para a interioridade humana. Pois bem, 2600 anos, né? Muitas áreas da filosofia, né? Muitos segmentos, muitas correntes da filosofia foram surgindo ao longo aí, deste período, né? E sempre ali com o objetivo, né, de compreender as causas, compreender os princípios, fundamentar, por exemplo, o conhecimento humano, estabelecer aí, né, uma solidez, né, um alicerce firme, né, para que a gente possa compreender o universo, compreender o ser humano, compreender a natureza, nos afastando aí dos mitos, né, nos afastando ainda do senso comum, né, nos afastando ainda das chamadas opiniões, né, sem embasamento, sem fundamento, né. Portanto, qual que é a importância então da filosofia, né? É estabelecer uma solidez, um fundamento sólido para as nossas investigações científicas e filosóficas, né? Então, a filosofia ela vai estabelecer uma racionalidade em suas pesquisas, em suas buscas, né? A filosofia ela vai estabelecer uma racionalidade no processo que nos leva a compreender o que é o universo e o que somos, né? Consequentemente, a filosofia ela vai então se contrapor, né, a visões religiosas, a visões míticas, né? Que no caso das religiões, né, busca-se um princípio sobrenatural, né, explicativo ainda do universo, né, um princípio mítico, né, um princípio que não tem ali, né, uma base na racionalidade humana. E a filosofia, né, ela vai então estabelecer o ser humano, a experiência humana, a racionalidade humana como fundamento, como princípio investigativo, né? Então a filosofia ela é humana, extremamente humana, né? Então o que a filosofia faz é humanizar, né, o conhecimento, humanizar, né, essa busca, né, nossa, humana, acerca do que seja o universo, acerca do que nós, humanos, somos, né? Porque antes ainda do surgimento da filosofia, se tinha ali uma visão sobrenatural, mística, mítica, divina, né? Então você tem ali um conhecimento antes da filosofia que se manifesta enquanto revelação, né? Aí você tem ali, no caso da Grécia Antiga, né, os chamados aetos ou os poetas, né, que tinha ali, né, uma autoridade, né, que permitia a eles, né, falar com o divino, né, com essa dimensão sobrenatural, e esse diálogo, né, do poeta, né, do aedo, né, como Homero, por exemplo, né, com a divindade, o iluminava, né, e fazia com que o Homero, por meio de seus versos, explicasse ali, né, a origem do universo, a origem dos homens, a origem dos valores humanos, né? Então, com esse fundamento ali mítico, místico, religioso, né?
E a filosofia ela vai se afastando então, né, dessa visão que se estabelece ali, por exemplo, no Homero, né? E a filosofia então ela caminha para esse processo de racionalidade, né? Enfim, depois de 2.600 anos, né, com o avanço da filosofia, com o avanço científico, né, a ciência, né, lembrar aí que a filosofia é aí a primeira ciência, né? Tanto é que a filosofia ela é popularmente chamada de a mãe de todas as ciências, né? Então, ali no princípio, ali, né, quando surge a filosofia há 2.600 anos, né, nós costumamos dizer que a filosofia, a ciência, né, é uma ciência do olho nu, né? Ou seja, o universo era do tamanho, do alcance do olhar humano, da percepção humana, né, dos 5 sentidos humanos, né? Então a ciência era então chamada aí de uma ciência, a ciência do olho nu, e consequentemente era um universo fechado, né? Porque a limitação cognitiva dos seres humanos, né, a limitação do conhecimento humano fazia com que o universo fosse pequeno, fosse fechado. Mas à medida que a ciência avança, né, a ciência ela vai abandonando aí esse olho nu, e a ciência ela passa a ser instrumental, né, sobretudo a partir do Renascimento com Galileu Galilei. Nós temos aí um surgimento da ciência instrumental, né? E a partir dali, do Galileu, nós começamos a utilizar, por exemplo, instrumentos, né? E hoje nós temos aí, né, século XXI, nós temos aí telescópios, microscópios, né? Então nós temos uma ciência instrumental, e essa ciência instrumental ela ampliou, né, a visão humana, a percepção humana. E se lá na Antiguidade, né, e na Idade Média, por exemplo, o universo era do tamanho, do alcance dos meus olhos, hoje, né, o universo ele tende ao infinito, né, porque nós temos em telescópios que ampliam, né, a visão humana, a percepção humana, né? Portanto, o universo hoje ele tende a ser infinitamente grande, né? E da mesma forma que nós temos telescópios, né, que nos mostra essa gigantesca dimensão do universo, nós temos os microscópios também que nos mostra o universo na sua dimensão micro, né? Então, com o avanço da ciência, né, sobretudo aí a partir do Galileu, né, nós temos aí a compreensão que o universo ele tende a ser infinitamente grande e também infinitamente pequeno, né? Da mesma forma que a ciência avança, portanto, para essa compreensão da natureza, para a compreensão do universo, né, na sua dimensão macro e na sua dimensão micro, a ciência, a filosofia, ela avança também na perspectiva, né, de compreender o que nós humanos somos, né? E aqui eu quero destacar, né, vou citar aqui o Max Horkheimer, né? Horkheimer é um filósofo alemão. Ele tem uma passagem aqui que ela é muito interessante e que vai aqui nos ajudar muito nessa reflexão acerca da importância da filosofia, né? Então diz o Max Horkheimer, né? A fé na filosofia significa a recusa ao temor de que a capacidade de pensar possa ser tolhida de alguma maneira. Ou seja, então o que o Horkheimer quer dizer aqui, né? Que a fé na filosofia, né? Ou seja, acreditar na filosofia significa recusar esse medo, esse temor, né, de que a capacidade de pensar possa ser tolhida de alguma maneira, porque a filosofia ela sempre recusou, né, essa limitação do conhecimento, né? Então a filosofia ela não vai aceitar e nunca aceitou, né, que a nossa capacidade de pensar fosse tolhida, né, houvesse em obstáculos, né, houvesse ali, né, um encarceramento ali da nossa possibilidade de pensar. Então a filosofia ela sempre, desde a sua origem, ela recusou o encarceramento do pensamento, né? Ela, desde a sua origem, a filosofia recusou essa dimensão que limita o conhecimento humano, né? Então é o que Horkheimer está aqui dizendo, né? Ou seja, a fé na filosofia significa a recusa ao temor de que a capacidade de pensar possa ser tolhida de alguma maneira. Até época bem recente, na história ocidental, né, faltavam à sociedade suficientes recursos culturais e tecnológicos para gerar uma compreensão entre indivíduos, grupos e nações. Ou seja, então até recentemente aí nós não tínhamos aí muitos recursos tecnológicos, né, para compreender, né, os indivíduos, os seres humanos, o universo, a natureza, né? Hoje nós temos muitos recursos tecnológicos, né? Nós temos muita tecnologia que nos permite aí ampliar nossa capacidade de perceber, né, o universo na sua dimensão macro, micro, e também
de nós humanos nos entendermos, né? E hoje, as condições materiais existem, né? Então há muitas tecnologias, é isso que o Max Horkheimer quer dizer. Hoje, as condições materiais existem. O que está faltando são homens que compreendam que são eles mesmos as vítimas ou os executores da própria opressão. Já que todas as condições para o desenvolvimento de tal compreensão existem, né? Ou seja, então hoje, né, nós temos condições materiais, tecnológicas, né, para que se efetive o conhecimento, né, sobretudo no que se refere à tentativa de compreender o que nós humanos somos, né, e o que fazemos também, né, seja no campo ético, no campo político, no campo social, no campo econômico, né. Então nós temos hoje um instrumental que nos permite compreender, né, as relações econômicas, sociais, né? Nós temos aí o avanço no campo da psicanálise, o avanço no campo da psicologia, né? No caso da psicanálise, né? com Freud, né? Nos permitiu aí, né, compreender, né, a estrutura da mente humana, a estrutura da psique humana, né? Então Freud aí, né, ele foi fundamental aí por estabelecer aí bases, fundamentos para que a gente possa compreender os princípios, né, que determinam a ação humana, né, sobretudo em relação às questões psíquicas, né, sobretudo em relação aos chamados conteúdos intrapsíquicos, né. Então Freud ele foi fundamental para nos revelar, né, a estrutura da mente humana, né, como a mente humana se comporta, né. Então o Freud ele é fundamental nesse aspecto, né, de nos mostrar ali, de estabelecer uma, digamos assim, entre aspas, uma anatomia da mente humana, né. Enfim, o que está faltando, ou seja, então, olha só, hoje as condições materiais existem. O que está faltando são homens que compreendam que são eles mesmos as vítimas ou os executores da própria opressão, já que todas as condições para o desenvolvimento de tal compreensão existem. É absurdo esperar que seja defensável a noção de imaturidade das massas, né? Então é um absurdo, né? Como a gente não pode dizer as massas, né? O povo é imaturo, né? Não, a gente não pode aceitar isso porque, como eu havia dito, hoje no século XXI nós temos muitos recursos tecnológicos, né, para produzir conhecimento e difundir o conhecimento. Além do mais, o observador que tenha contemplado o processo social, mesmo nas áreas mais atrasadas da Europa, será obrigado a admitir que aqueles que são governados são pelo menos tão maduros quanto aos desprezíveis e empolados pequenos Führers, né? Aqui o Horkheimer faz aqui uma análise, uma crítica, né, aos chamados neonazistas, ao nazismo, esse Führer, né? O Führer era o termo utilizado ali para o Hitler, né? O líder, né? O Hitler em que liderou ali aquele processo ali, né, que culminou no genocídio de milhões de judeus em campos de concentração, né? Ou seja, então o nazismo, né, ele foi aí, digamos assim, um período, né, extremamente trágico, né, nefasto da história humana, né, porque exterminou pessoas por serem diferentes do ponto de vista religioso, né? No caso ali, né, houve ali um extermínio ali de mais de 6 milhões de judeus em campos de extermínio, né, que havia ali, né, os nazistas implementaram ali, né, na Europa, né, os chamados campos de concentração e os campos de extermínio, né. Aí você tinha o Führer, que era o líder, né, no caso Hitler, e aqui nós temos os seguidores, né, desse Führer, né, que são esses pequenos Führers, né? E aí nós temos que lembrar que no século XXI nós temos aí um crescimento, né, da extrema-direita, né? Nós temos aí um crescimento aí, de grupos neonazistas, né? Nós temos aí um crescimento aí, né, do fascismo. Então essa crítica que o Horkheimer faz aí, né, a essa Alemanha nazista é uma crítica que ainda vigora, né, nos dias atuais, uma crítica necessária. Por isso que ele vai dizer aqui, né, eu vou até ler esse trecho aqui de novo, né? Além do mais, o observador que tenha contemplado o processo social mesmo nas áreas mais atrasadas da Europa será obrigado a admitir que aqueles que são governados são pelo menos tão maduros quanto os desprezíveis e empolados pequenos Führers, os quais são intimados a seguir como ídolos, né? Essa crítica que o Horkheimer faz aqui
é uma crítica importante, porque o Max Horkheimer, né, é um filósofo alemão que busca ali conciliar, né, a filosofia de Karl Marx. Marx é um filósofo alemão, com a psicanálise freudiana, né? Então essa aproximação entre o marxismo, né, e a psicanálise freudiana, ela foi fundamental para se compreender, por exemplo, o próprio nazismo, né? Compreender a que ponto pode chegar, né, a banalização, né, da vida humana, a banalização do mal, né? A que ponto pode chegar o ser humano em relação ao seu aspecto destrutivo, né, em relação à violência, em relação, no caso do nazismo, né, o genocídio ali de milhões de judeus, né, que foram ali exterminados em campos de concentração. Então a psicanálise nos ajuda a compreender, né, o que são os seres humanos e o que eles podem fazer, né? O Freud tem um conceito que é importante, que é o conceito de pulsão de morte, né? E, ou seja, enquanto que no caso do marxismo, né, o marxismo ele compreende que a causa da violência, né, ela é externa aos seres humanos, né? O Marx ele vai compreender que a causa da violência está ligada a questões econômicas, né? Chamada luta de classes, né? Então esse antagonismo de classes, né, segundo Marx, é que vai gerar a violência. Portanto, no caso do marxismo, a violência tem as suas causas externas aos seres humanos. Agora o Freud ele tem uma posição contrária. Para Freud, as causas da violência elas são intrínsecas aos seres humanos, ou seja, a causa da violência ela está relacionada aos chamados conteúdos intrapsíquicos, né? Portanto, a causa da violência ela é interna, né? É interna aos seres humanos, né? Então a perversidade, o mal, né, segundo o Freud, tem uma origem na própria psique humana, né? E aí nós temos um conceito fundamental do Freud, que é o conceito de pulsão de morte, que nos ajuda aí, né, a compreender o que os seres humanos são capazes de fazer, né? O que nós humanos podemos fazer, né? E aí nós temos esses determinantes da ação humana, né? Então, no caso do marxismo, o que vai determinar a ação humana são fatores sociais, econômicos, portanto, externos ao próprio ser humano. Já no caso do Freud, os determinantes, né, da ação humana são internos, né? São princípios que têm origem na própria psique humana. Observa, então, que nós iniciamos esse diálogo, né, falando aí da origem da filosofia. E a filosofia, na sua gênese, na sua origem, ela buscava compreender o cosmos, né? O universo, né? Ou seja, o olhar filosófico era um olhar voltado para a exterioridade, né? Ou seja, no sentido de buscar compreender esse todo, né? Que em grego é holos, né? Tentar compreender esse holos, esse todo, esse universo. E aí nós temos aí no século XX a psicanálise tentando compreender o indivíduo, tentando compreender a interioridade humana. Então percebe que o desenvolvimento da filosofia, da ciência, vai desse macro universo para esse micro humano, né? Para tentar compreender aí a interioridade humana, né? Então, isso é a filosofia, né? Ou seja, então a filosofia ela se move, né, nesse processo, primeiro de compreender o macro, o todo, que em grego é holos, né? O todo, o universo. E a filosofia ela vai se movendo, né, para chegar aí a essa compreensão da singularidade humana, né, do indivíduo humano. Da mesma forma que a filosofia faz esse movimento de ir do macro para o micro, né, a filosofia ela refaz também o movimento de ir do micro para o macro, né? Então é por isso que é fundamental a filosofia, né? E aqui, né, nós chegamos à conclusão da famosa frase do Sócrates, né? Na verdade é uma frase que o Sócrates não é uma frase do Sócrates, mas é uma frase que ele leu, né, no portal de entrada do templo de Delfos, né, Delfos era o templo dedicado ao deus Apolo. O Sócrates leu essa frase, né, e ao ler essa frase ele a incorporou em sua filosofia, e essa frase que ele leu tornou-se um dos princípios da filosofia socrática, que é: conheça-te a ti mesmo.